Porque quando o cara está no turno, 24 horas, etc., a gente está atendendo os chamados. Isso é uma coisa que eu me demorei numa aula sobre gestão de equipes para que quem estava vendo a aula entendesse que se eu começo um trabalho, não termino, vou para outro, começo outro, não termino, vou para outro, começo outro, não termino, eu não estou trabalhando. A minha equipe não está trabalhando, eu não estou gerindo o meu recurso. Né? Quando eu estou fazendo isso, que nem a pessoa, porque assim, ó, existe um limite de mudança de prioridade. Então, quebrou o equipamento, agora isso é prioridade. Quebrou outra, agora isso é prioridade. Existe um limite para isso. Qual é o limite? O limite é quando as pessoas não trabalham mais. Quando elas ficam só indo de um lado para o outro, ninguém está trabalhando. Se elas ficassem paradas no local, resolvessem um problema, fosse para outro, resolvesse outro, tu não tinha uma lista desse tamanho de serviço acumulado dentro do turno. Porque os serviços vão acumulando no turno, e aí o turno A passa para o B, o B passa para o C passa para o A, na medida em que ninguém trabalha e fica correndo atrás das pessoas que estão chamando. Então, isso vai de encontro à questão que eu falei, que o cliente não sabe priorizar. Porque ele, na grande maioria das vezes, ele está pensando só nele, ele não está pensando no negócio. E quando ele não está pensando no negócio, obviamente ele está prejudicando o negócio. Porque quando tu está ponderando essas questões, e isso que eu falei vem, né, em defesa desse argumento, quando tu está ponderando assim, ó, recurso, horas trabalhadas, problemas. O cara da manutenção ele tem que ponderar isso. Eu tenho problemas para atender, eu tenho horas para trabalhar, eu tenho pessoas. Eu tenho que articular essas coisas. O cliente do outro lado ele só está vendo eu tenho um problema. Eu quero que alguém resolva o meu problema. E ok, tá tudo certo. Só que quem trabalha em turno, e dependendo da fábrica, dependendo do esquema, sabe que dá um problema lá, o cara vai para lá, dá um problema lá. E o que a gente tem que entender é que todo momento que ele se desloca, ele não está trabalhando. Então, acontece, né, num estudo de produtividade que eu fiz uns 4, 5 anos atrás, de que meu turno de 7,2 horas estava trabalhando 3 horas e meia. De 7 horas contratado, de 7,2 horas contratado, contratou o cara, né? Tá pagando o salário dele, baseado nesse tempo. O cara tá trabalhando 3 horas. Mas por que ele tá trabalhando 3 horas? Porque as outras 4 ele tá perambulando na fábrica. Porque um chama de um lado, um chama do outro. O que o cliente não se dá de conta é que, quando eu falo cliente, eu estou falando de novo de uma forma simbólica, porque são vários clientes, não é um só. É que são vários clientes, ele não se dá de conta disso. Então, tu que está recebendo o chamado, tu está percebendo isso. Então, tu que está gerindo a manutenção, tu tem que perceber isso. Eu estou gerindo a manutenção de turno. Tenho 3 chamados para atender, um no lado A, um no lado B, um no lado C. Né? Já estou do lado A. Se eu tiver que ir no B, eu já vou perder um tempo. Mas talvez esse tempo fosse o tempo suficiente para terminar o primeiro serviço. Então, a irracionalidade da não priorização do cliente, ou de deixar para o cliente priorizar, nesse sentido, está nisso. Porque emocionalmente o cara quer ser atendido, mas racionalmente, se eu atender ele agora, nesse momento, né? E aí eu estou considerando falhas emergenciais que têm que ser atendidas. E se eu atender ele agora, e se eu atender o outro agora também, eu não vou ter recurso, a outra, eu vou perder muito tempo me deslocando e não vou atender ninguém. E quando eu falo isso, eu não estou falando isso baseado assim numa análise teórica, não, estou falando isso numa análise prática, eu vi isso. Eu vi um acúmulo de anos, pessoas trabalhando muito e produzindo pouco. Então a pior coisa que tu pode fazer com um mecânico, um eletricista, qualquer pessoa que tu gerencia, é fazer o cara trabalhar muito e produzir pouco. Porque o trabalho dele nunca diminui. Então o cara carrega o negócio para lá, carrega a talha para cá, carrega a caixa para lá, carrega. Está desgastando a saúde do cara, desgastando o cara durante o dia a dia para nada. Para atender, às vezes, o ego de algumas pessoas. Bom, e é isso.
Esse é um problema muito complicado. É a perca de HH pela falta de priorização correta. Quando a gente está falando em priorização e manutenção corretiva, a gente não está falando simplesmente me atende agora, que esse é o maior problema da fábrica. Todo mundo sabe o que é o maior problema da fábrica quando acontece. Isso é claro para todo mundo. Mas o maior problema da fábrica não acontece todos os dias. Então, a priorização correta, ela gera mais quantidade de serviço feita pela manutenção. A priorização incorreta gera menos. Faz menos serviço. Parece que tu está atendendo todo mundo, mas tu está fazendo menos serviço lá no final do mês. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que o que é urgente não necessariamente é o mais necessário. Não porque o mais urgente é o mais necessário. E aí entra esse exemplo que eu falei. Pô, é urgente? É, mas eu não vou conseguir te atender igual. Deixa eu terminar aqui, o turno vai entrar e te atende. Ponto, acabou. Vai morrer, já está quebrado, não tem muito o que fazer.